Bem-vindos novamente ao mundo de possibilidades. Eu sou a Andrea. Continuaremos hoje com a nossa jornada através do livro A Sua Fé é a Sua Fortuna, de Neville Goddard. Já vimos aí os capítulos do 1 ao 6, do 7 ao 15 e hoje estaremos vendo aí o final, que seria aí do 16 ao 26. Agora estamos prontos para continuar a jornada dos ensinamentos de Neville. Então vamos ao vídeo. Bom áudio! Capítulo 16. Deus Trino. E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Tendo descoberto a Deus como a essência da nossa consciência de ser, e esta realidade incondicionada e imutável, o Eu Sou, sendo o nosso único Criador, vejamos agora por que a Bíblia registra uma trindade como Criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis afirma: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem. As igrejas se referem a essa pluralidade no discurso, destacando a presença de três presenças no momento da criação: um Deus Pai, um Deus Filho e Deus Espírito Santo. A relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas nunca tentaram explicar, pois elas ficam às escuras no que se diz respeito a este mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos ou condições da consciência incondicionada da existência, o que chamamos de Deus. A consciência de ser, a consciência da existência, precede a consciência de ser algo. Esta consciência incondicionada, que precede a todos os estados de consciência é Deus, o Eu Sou. Os seus três aspectos condicionados ou as suas três divisões de si mesmo podem ser melhor descritos desta maneira. A parte receptiva da mente é o aspecto que recebe as impressões, e portanto pode ser comparado a um ventre, ou uma mãe. A parte que faz essa impressão é o macho, ou o aspecto impressor, e portanto é conhecido como o pai. A impressão, ao seu tempo, torna-se uma expressão, cuja expressão sempre terá a imagem e semelhança da impressão, e portanto este aspecto objetivado é chamado de filho, que dá testemunho de seu pai e mãe. A compreensão deste mistério da Trindade permite àquele que a entende completamente transformar e moldar o seu mundo à sua própria imagem. Deixe-me lhe dar um método para aplicar este mistério na prática. Sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gostaria de expressar ou possuir. Depois de ter decidido, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo que prejudicaria a realização da coisa desejada. Em seguida, assuma uma atitude mental receptiva, e se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizando este desejo exatamente agora. Comece a ouvir como se o tempo falasse contigo, dizendo que você é agora aquilo que você deseja ser. Este estado receptivo é o estado de consciência que você deve assumir antes que uma impressão possa ser feita. À medida que este estado de espírito calmo e passivo for atingido, comece a se impressionar quanto ao fato de que você é aquilo que você deseja ser. Reivindique e sinta que agora você está expressando e possuindo aquilo que você decidiu ser e possuir. Continue com esta atitude até que a impressão seja feita. Conforme você contemplar ser e possuir aquilo que você decidiu ser e possuir, você vai notar que ao respirar e encher os pulmões de ar, uma alegre emoção percorrerá através de todo o seu ser. Esta emoção aumenta a sua intensidade, à medida que você sentir mais e mais alegria de ser aquilo que você está declarando que você é e possui. Então, em uma última inalação profunda, todo o seu ser vai explodir com a alegria da realização, e você vai saber através deste seu sentimento, que você está impregnado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo, que há alguns instantes você teve que abandonar. Com esta atitude receptiva que você gerou, enquanto você experimentava ser o que você deseja ser, você na verdade estava realizando o ato espiritual da criação. Então, quando você retorna dessa meditação silenciosa,
você está impregnado, fecundado, gerando um filho, ou impressão, uma criança que foi concebida imaculadamente, sem a ajuda do homem. A dúvida é a única força capaz de destruir esta semente ou impressão. Para evitar um aborto espontâneo de uma criança tão maravilhosa, ande em sigilo pelo intervalo de tempo necessário para transformar a sua impressão em uma expressão. Não conte a ninguém sobre este nascimento espiritual. Guarde o seu segredo dentro de você, com alegria, confiante e feliz de que um dia, você carregará o filho desta relação com o Pai, ao expressar e possuir a natureza de sua impressão. Então, você conhecerá o mistério sobre o qual Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você saberá que esta pluralidade de deuses, neste caso, se trata dos três aspectos da sua própria consciência, que você é esta trindade, reunida em um conclave espiritual, para que se forme um mundo à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Capítulo 17 Oração. Quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo. E o teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade em todos os cantos da terra, que por suas vãs repetições, esperam chegar aos ouvidos de Deus, a oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia da união com Deus. Assim como a noiva no dia do casamento abandona o nome de sua família para assumir o nome de seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar a seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Os evangelhos têm claramente instruído o homem sobre como realizar esta cerimônia, da seguinte forma: quando orares, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo. E o teu pai que vê em segredo, te recompensará abertamente. Ir para dentro do quarto é o mesmo que entrar em uma suíte nupcial. Assim como ninguém além da noiva e do noivo tem permissão para entrar em um quarto tão sagrado quanto a suíte nupcial na noite da cerimônia de casamento, da mesma forma, ninguém além daquele que reza, e aquele a quem a oração é feita, podem ser autorizados a entrar no quarto no momento sagrado da oração. Assim como a noiva e o noivo, ao entrar na suíte nupcial com segurança, fecham a porta para o mundo exterior, então, também, aquele que entra no momento sagrado da oração deve fechar completamente as portas dos sentidos e deixar o mundo de fora, assim como todas as coisas que o cercam. Isso só é possível quando você desvia completamente a sua atenção para longe de todas as coisas que diferem daquilo com que agora você se relaciona, o objetivo do seu desejo. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nas palavras: tudo quanto pedides em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Conforme você contemplar com alegria, e, ao ser possuído por aquilo que você deseja ser e possuir, você terá completado esta segunda etapa, e, portanto, terá realizado espiritualmente as etapas do casamento e da geração. A atitude receptiva da mente no momento da oração, ou do contemplamento, pode ser comparada à noiva, ou a um ventre. Por isso, este é o aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser, é o noivo, e por isso ele tem o nome ou a natureza que você terá que assumir na cerimônia, e portanto é ele quem faz a impregnação. Assim, você tem que abrir mão do seu nome ou sua natureza atual, para assumir o nome ou a natureza do seu desejo. Tomado pela sua contemplação, e tendo assumido o nome e a natureza da coisa contemplada, todo o seu ser se emociona com a alegria de ser o que você deseja. Esta emoção que atravessa todo o seu ser à medida em que você se conscientiza do seu desejo, é a prova de que você está tanto casado quanto impregnado. Quando você retornar desta meditação silenciosa, a porta do mundo que você deixou para trás será aberta uma vez mais. Mas desta vez, você retornará para o mundo como uma noiva grávida. Você retornará totalmente mudado, embora ninguém além de você saiba deste maravilhoso romance,
porém, o mundo verá em muito pouco tempo os sinais de sua gravidez, pois você começará a expressar aquilo que você sentiu-se ser no momento da sua oração. A mãe do mundo, ou a noiva do Senhor, é propositalmente chamada de Maria, ou água, pois a água perde sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com o que ela se mistura. Maria, da mesma forma, é o aspecto receptivo da mente que deve perder sua identidade, para poder assumir a natureza da coisa desejada. Apenas quando se está disposto a abandonar a sua identidade e atuais limitações, é que alguém pode se tornar aquilo que se deseja ser. A oração é a fórmula pela qual tais separações e casamentos são realizados. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois concordando são você, a noiva, e o objeto do seu desejo, o noivo. Quando este acordo for realizado, um filho, dando testemunho desta união, irá nascer. Você começará a expressar e possuir o que você está consciente de ser. Orar então é reconhecer-se ser aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Todos os dias milhões de orações não são atendidas, porque o homem reza para um Deus que não existe. Se a sua consciência é Deus, então você deve primeiro buscar nela aquilo que você deseja, e assumir a consciência desta qualidade desejada. Somente quando isto for feito, as suas orações serão respondidas. Ser consciente de ser pobre, enquanto se ora por riqueza, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser afirmações e declarações. Assuma a consciência positiva daquilo que você deseja. Com o seu desejo definido, calmamente vá para dentro e feche a porta. Entregue-se ao seu desejo, sinta-se ser um com ele, permaneça nesta convicção, até que você tenha absorvido a sua natureza e o seu nome, ao declarar e sentir-se ser, e possuir, aquilo que você deseja. Quando você emergir em um momento de oração, você deve fazê-lo consciente de ser e possuir, aquilo que até então, você apenas desejava. Capítulo 18. Os 12 discípulos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente, que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Estes 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o homem podem ser atribuídas diretamente a estes 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abalem. Quando os 12 estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer, dirá a eles: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. João 15, versículo 15. Ele saberá que de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e aliado, e que irá protegê-lo. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência, apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer, ou o que a evidência dos seus sentidos lhe mostre, se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível.
Esta faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência, e deixará a sua impressão, e esta impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrosos entrem no templo do Senhor, a consciência. Nenhum erro seu passará por despercebido e nem será escondido de seu mestre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor, quem ele consciente ou inconscientemente recebeu. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida, ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível, que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele quem ouve fielmente as ordens do Senhor, e que além delas nada escuta. Este Simão Pedro é aquele quem descobre o Eu sou como Cristo, e por causa desta sua descoberta, lhe são entregues as chaves do céu, e sobre esta pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas, e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o Eu sou é Cristo, permanecer firme e inabalável, sabendo que eu sou Deus, e além de mim não há nenhum Salvador. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão, ou a coragem. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada, e apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente com a certeza de que sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé. Porque, se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos, ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem, também serão tomadas. Mas para aquele que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita, irá, no seu devido tempo, encarnar em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João, Tiago, o justo, o juiz justo e seu irmão João, o amado. A justiça para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face, em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados, para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixe levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem esta qualidade da mente disciplinada, é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Estes dois discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só, e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado, perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência, e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças de consciência. Estas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto, embora permitam esta perfeita liberdade de escolha para todos, estas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem,
dignifiquem e deem alegria para quem as profere quando expressas. O quinto elemento chamado ao discipulado é Filipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita, e que esse estado, ou Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica. Então ele declara: Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revela. João 1, versículo 18. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. João 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem, são um. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Este é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Aqueles que mais contribuem para a sociedade, em sua maioria são nossos artistas, cientistas, inventores, e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, enquanto a falta dela é o que torna alguém um seguidor. Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes a sufoca, ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. Nosso sistema obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros, que, em breve, serão refutados por livros mais atualizados, e assim por diante. A educação não é dada ao se tentar colocar a sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro dele. Você, convoque a Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado você terá a capacidade de conceber ideias que irão te levar além das limitações do homem comum. O sétimo é chamado de Tomé. Esta qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável, não por sua saúde hereditária, suas dietas, ou do clima em que vive, mas por conhecer e por ter despertado o estado de consciência em que habita, não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir através da imprensa, do rádio e dos sábios do mundo que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, o cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber as impressões que não estejam em harmonia com a sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço,
mas sim uma total indiferença. Mateus, o oitavo, é o dom de Deus. Esta qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama este discípulo para si, sabe que todos os desejos do seu coração são um presente do céu, e que eles contêm em si o plano e o poder de sua autoexpressão. Este homem nunca questiona a forma de sua manifestação. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem, pois os caminhos de Deus só se revelam ao se passar por eles. Ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos, e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O nono discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Ele é a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama este discípulo para si. Esta faculdade percebe aquilo que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber a fonte das causas, e sendo assim ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada, não a clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdadeira clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Ou seja, este aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo que é visto. Discernimento ou a capacidade de diagnosticar é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, o décimo, é o discípulo da gratidão, uma qualidade da qual o homem indisciplinado lamentavelmente não possui. Quando esta qualidade de louvor e ação de graças é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras, "Obrigado, Pai", em seus lábios. Ele sabe que o seu agradecimento pelas coisas não vistas lhe abre as comportas do céu, que lhes dão presentes que vão além da sua capacidade de receber, e são derramados sobre ele. O homem que não é grato pelas coisas que recebe, não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte. Até que esta qualidade da mente seja disciplinada, o homem não verá a flor do deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos, aquilo que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis no seio da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão de Canaã. Uma boa ordem para este discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que quem chama esta faculdade para si, tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar como o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite, e meu cálice faz transbordar. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa exceto as boas notícias, e sendo assim é bem qualificado para pregar o Evangelho, ou as boas novas. O 12º, e último dos aspectos disciplinados da mente, é chamado de Judas. Quando esta qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Então, por isso é dito que ele é o discípulo que cometeu suicídio, o que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do desprendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o seu eu sou, que a sua consciência, é o seu salvador, então ele abandonou a todos os outros salvadores. Essa qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui, a força para o desprendimento. O homem que chamou a Judas para si, aprendeu como desviar a sua atenção para longe dos problemas ou limitações, e a focá-la naquilo que é a solução ou salvador. Em verdade eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3. Versículo 3. Não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Quando o homem perceber que quando a qualidade do seu desejo for alcançada, ela salvará a ele e aos seus amigos, ele voluntariamente dará a sua vida, a sua atual concepção de si mesmo, pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que ele atualmente é consciente de ser, para assumir a consciência daquilo que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo em sua ignorância o vem desmerecido, será,
Quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor, e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo que ele deseja ser, e Judas é aquele que consegue isso, através do desprendimento ou do suicídio, metaforicamente falando. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-las ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículos 4 e 5. Capítulo 19. Essência de luz. Pois nele vivemos, nos movimentamos, e existimos, e como também alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos descendentes. Atos 17, versículo 28. Psicologicamente falando, o mundo é um oceano de energia, que contém em si todas as coisas, incluindo a humanidade, na forma de corpos pulsantes envolvidos por uma essência de energia e luz. A história bíblica da inundação do dilúvio é o estado onde vive o homem. O homem, na verdade, está rodeado por um oceano de energia, onde um incontável número de seres de energia e luz se movem. A história do dilúvio realmente pode ser observada nos dias de hoje. O homem é a arca, contendo dentro de si o código e os princípios da vida de todos os seres vivos, macho e fêmea. A pomba, ou o desejo, que é enviada para encontrar a terra firme, é a tentativa do homem de manifestar os seus desejos. Os desejos do homem se assemelham aos pássaros em pleno voo, assim como a pomba da história que retorna ao homem, sem encontrar um lugar para descansar. O homem que não deixar tais buscas infrutíferas desencorajá-lo, um dia, verá o pássaro retornar a ele com um raminho verde. Depois de assumir a consciência da coisa desejada, ele será convencido de que ela existe, e ele vai saber e sentir que ele é aquilo que ele conscientemente se apropriou, mesmo que isso ainda não seja confirmado pelos seus sentidos. Um dia, o homem se tornará tão identificado com a sua concepção, que ele perceberá que ela é aquilo que ele é, e ele poderá declarar: eu sou, aquilo que eu desejo ser. Eu sou o que sou. Ele então saberá o que fazer e ele começará a encarnar o seu desejo, e a pomba o desejo, desta vez encontrará terra firme. Deste modo, ele descobrirá o mistério do Verbo que se fez carne. Tudo no mundo é uma cristalização desta essência de luz, ou energia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. A sua consciência de ser é a luz do mundo que se cristaliza nas concepções que você tem de si mesmo. A sua consciência incondicionada de ser, primeiro concebeu a si mesma nesta essência de luz e energia, de velocidade inicial igual a zero, que é o ponto de origem do universo. Todas as coisas, desde a mais alta à mais baixa das vibrações, ou expressões da vida, são nada mais nada menos do que diferentes variações de velocidade de vibração desta mesma velocidade inicial. Ouro, prata, ferro, madeira, carne, etc., são apenas diferentes expressões ou velocidades desta única substância, a essência de energia e luz. Todas as coisas visíveis nada mais são que a cristalização desta essência de luz, são as diferenças, ou as infinitas expressões, causadas pelo desejo do conceptor de conhecer e expressar a si mesmo. A sua autoconcepção determina automaticamente a velocidade necessária para expressar aquilo que você mesmo concebeu para si. O mundo é um oceano de energia e luz, em incontáveis e diferentes estados de cristalização. Capítulo 20. O sopro da vida. Será que o profeta Elias realmente trouxe o filho morto da viúva de volta à vida? Esta história, juntamente com todas as outras histórias da Bíblia, é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem. A viúva simboliza cada homem e mulher no mundo. A criança morta representa os desejos frustrados e as ambições do homem, enquanto o profeta, Elias, simboliza o poder de Deus no homem, ou a sua consciência de ser.
A história nos diz que o profeta tomou o filho morto do colo da viúva e o levou para um quarto superior. Ao entrar neste quarto superior com a criança, ele fechou a porta por detrás deles, e colocando a criança em cima de uma cama, ele soprou vida sobre ela. Em seguida retornou de volta à mãe, entregou-lhe o filho, e disse: Mulher, teu filho vive. Os desejos do homem podem ser simbolizados como uma criança morta. O simples fato dele desejar algo já é uma prova de que a coisa desejada ainda não é uma realidade viva em seu mundo. Ele tenta de todas as formas possíveis cuidar para que esse desejo vire realidade, para torná-lo vivo, mas, por fim, ele percebe que todas as tentativas são em vão. Diferentemente do profeta, a maioria dos homens não estão cientes da existência do poder infinito que existe dentro de si. Eles permanecem impotentes com a criança morta em seus braços, não percebendo que a existência do desejo em si é a própria indicação positiva de que existem infinitas possibilidades para a sua realização. Deixe o homem reconhecer que a sua consciência é o profeta que dá vida a tudo o que ele está consciente de ser, e ele fechará a porta dos seus sentidos perante o seu problema, e fixará a sua atenção exclusivamente sobre aquilo que ele deseja, sabendo que ao fazê-lo, os seus desejos certamente serão realizados. Ele descobrirá que esse reconhecimento é o sopro da vida, pois ele irá perceber que, conforme ele conscientemente declarar para si mesmo, que ele agora expressa ou possui tudo o que ele deseja ser ou possuir, ele estará soprando o sopro da vida sobre o seu desejo. A qualidade declarada na forma de desejo, de uma forma desconhecida para ele, começará a desenvolver-se para se tornar uma realidade viva em seu mundo. Sim, o profeta Elias vive para sempre, como a consciência infinita do homem. A viúva é a sua consciência limitada, e a criança é aquilo que ele deseja ser. Capítulo 21. Daniel na cova dos leões. Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6, versículo 16. A história de Daniel é a história de cada homem. Está escrito que Daniel, quando ficou preso na cova dos leões, deu as costas às feras famintas, e com a sua visão voltada para uma luz que vinha de cima, ele orou para o único Deus. Os leões que estavam propositadamente famintos para o banquete, mantiveram-se impotentes sem ferir o profeta. A fé de Daniel em Deus era tão grande, que finalmente trouxe a sua liberdade e a sua nomeação a um alto cargo no governo de seu país. Esta história foi escrita para você, para instruí-lo na arte de libertar-se de qualquer problema ou prisão do mundo. A maioria de nós, nos encontrando na cova dos leões, nos preocuparíamos apenas com os leões, não pensaríamos em nenhum outro problema no mundo, a não ser os leões, e ainda assim Daniel virou as costas para eles, e olhou na direção da luz que era o seu Deus. Se seguirmos o exemplo de Daniel, quando ameaçados por qualquer ameaça terrível, como leões, pobreza ou doença, se como Daniel, nós conseguirmos voltar a nossa atenção para a luz que é Deus, nossas soluções seriam simples dessa mesma forma. Por exemplo, se você fosse aprisionado, ninguém precisaria lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo de ser livre, seria automático. O mesmo seria verdadeiro se você ficasse doente, com dívidas, ou em qualquer outra situação. Os leões representam situações aparentemente insolúveis, e de natureza ameaçadora. Cada problema produz automaticamente a sua solução na forma de um desejo de ficar livre do problema. Portanto, vire as costas para o seu problema e concentre a sua atenção sobre a solução desejada, já sentindo que você é ou possui aquilo que você deseja. Continue nesta crença, e você perceberá que as paredes de sua prisão desaparecerão conforme você começar a expressar aquilo que você se tornou consciente de ser. Eu já vi pessoas com dívidas aparentemente irremediáveis aplicarem este princípio, e em muito pouco tempo, as dívidas que eram montanhosas foram eliminadas. Também já vi aqueles a quem os médicos tinham dado com incuráveis aplicarem este princípio, e em um período de tempo extremamente curto, a doença até então incurável desapareceu sem deixar cicatrizes. Olhe para os seus desejos como se fossem palavras de Deus, e que cada uma dessas palavras profetiza aquilo que você é capaz de ser. Não se questione se você é digno ou não de realizar esses desejos.
Aceite-os da maneira que eles se apresentam a você. Dê graças por eles como se eles fossem presentes. Sinta-se feliz e agradecido por ter recebido estes presentes tão maravilhosos. E então, siga o seu caminho em paz. Aceite o simples fato de que os seus desejos são como sementes férteis, semeadas em um solo preparado. Quando você semear o seu desejo em sua consciência como se fosse uma semente, confiante de que ele crescerá com todo o seu potencial, você terá feito tudo o que se espera de você. Ficar concentrado ou preocupado com a forma como estas sementes irão brotar, é o mesmo que semear estas sementes férteis em um conflito mental, e, portanto, irá impedi-las de amadurecer até o ponto certo de sua colheita. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Os resultados se seguirão tão certo como a noite segue o dia. Tenha fé no seu plantio até que as provas se manifestem a você, que assim será. Sua confiança neste procedimento irá lhe render grandes recompensas. Espere um pouco mais com a consciência da coisa desejada, então de repente, quando menos se esperar, a coisa desejada se tornará a sua expressão. A vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada, ela apenas continua a manter vivo aquilo que o homem é consciente de ser. As coisas só desaparecem quando o homem muda sua consciência. Você pode negar a isso se você quiser, mas ainda continuará a ser um fato que a consciência é a única realidade, e que as coisas apenas espelham o que você está consciente de ser. O estado celestial que você procura será encontrado apenas na sua consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. A sua consciência é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste. Desviar a sua atenção daquilo que você está ciente de ser agora, é o mesmo que decapitar-se deste corpo, e assim como uma galinha ou uma cobra continua a saltar e se mexer por um tempo depois que a sua cabeça é cortada, da mesma forma, as qualidades e condições aparentam viver por um tempo depois que sua atenção é removida sobre elas. O homem, não conhecendo esta lei da consciência, constantemente volta a pensar em suas condições habituais anteriores, e, ao ser atencioso com elas, repõe sobre esses corpos mortos a face eterna da criação, e sendo assim, ele os reanima e os ressuscita. Você deve deixar estes cadáveres em paz, e deixe que os mortos enterrem os mortos. O homem, tendo semeado com a mão sobre o seu arado, isto é, depois de ter assumido a consciência da qualidade desejada, ao olhar para trás, só irá enfraquecer a sua aptidão para o reino dos céus. Como a vontade do céu é feita aqui na terra, você hoje está no céu que você estabeleceu dentro de si mesmo, e é por aqui, nesta mesma terra, que seu céu se revelará. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é a hora de aceitar isso. Então, crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. Capítulo 22. A arte da pesca. Estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam que não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. João 21, versículos do 2 ao 6. Está escrito que os discípulos pescaram a noite toda e não apanharam nada. Então, Jesus apareceu em cena e disse-lhes para lançar as redes novamente, mas desta vez, para lançá-las do lado direito. Pedro obedeceu à voz de Jesus, e ao lançar suas redes mais uma vez nas águas, onde apenas há um momento antes estavam completamente vazias de peixes, as redes quase arrebentaram com tanta quantidade de peixes capturados. O homem, pescando durante toda a noite da ignorância humana, tenta realizar os seus desejos através de esforço e de luta, só para descobrir no final que a sua busca não é frutífera.
Quando o homem descobre que a sua consciência de ser é Jesus Cristo, ele obedece à sua voz e a deixa guiar sua pesca. Ele lançará sua rede no lado direito, e ele aplicará a lei da maneira correta, buscando o objeto do seu desejo em sua consciência. Quando ele o encontrar, ele saberá que o seu desejo será multiplicado no mundo material. Aqueles que já tiveram o prazer de pescar, sabem a emoção que se sente quando o peixe é pego na rede. A captura do peixe é seguida pela necessidade de trazê-lo até você, para que você finalmente o pegue, e o veja com os seus próprios olhos, depois de tirá-lo das águas. Algo semelhante ocorre na consciência do homem quando ele procura pescar pelas manifestações da vida. Os pescadores sabem que se quiserem pegar um peixe grande, eles devem pescar em águas profundas. E se você quer pescar por grandes realizações na vida, você deve deixar as águas rasas para trás, com os seus muitos recifes e barreiras, e deve lançar-se nas águas profundas, onde se pescam os grandes peixes. Para capturar as grandes manifestações da vida, você deve entrar nos estados mais livres e mais profundos da consciência, pois somente nessas profundezas é que residem as grandes expressões da vida. Aqui está uma fórmula simples para uma pesca bem-sucedida. Primeiro, decida o que é que você quer expressar ou possuir. Isto é essencial. Você definitivamente deve saber o que você quer da vida, antes que você possa pescar por isso. Depois que a sua decisão for tomada, desligue-se do mundo dos seus sentidos, tire a sua atenção do problema e foque apenas em ser, repetindo em silêncio, mas com sentimento: eu sou aquilo que desejo ser. Conforme a sua atenção for removida do mundo ao seu redor e for colocada sobre o eu sou, de tal forma que você se perca na sensação de simplesmente ser o que deseja, você vai se ver levantando a âncora que te prendia às águas rasas dos seus problemas, e sem esforço, você irá pôr-se a navegar em direção às águas profundas. O sentimento que acompanha este movimento é uma sensação de expansão. Você vai se sentir ascendendo e expandindo, como se na verdade você estivesse crescendo. Não tenha medo desta experiência de crescente projeção, pois você não morrerá para nada exceto as suas limitações. No entanto, as suas limitações só morrerão à medida em que você se afastar delas, pois elas somente vivem em sua consciência. Nesta consciência profunda ou expandida, você vai sentir-se ser uma força pulsante muito poderosa, tão profunda e tão rítmica quanto o oceano. Este sentimento de expansão é o sinal de que você está agora nas águas profundas onde vivem e nadam os grandes peixes. Suponha que você decidiu pegar os peixes da liberdade e da saúde. Comece, nesta profundidade amorfa e pulsante de si mesmo, a pescar pelas qualidades ou estados de consciência das sensações. Eu sou livre, eu sou saudável. Continue afirmando e sentindo-se ser livre e saudável, até que você se possua da convicção de que você realmente é tanto livre quanto saudável. Conforme esta convicção nascer dentro de você, de tal forma que se elimine todas as suas dúvidas, e que você sinta e saiba que você está livre das limitações do passado, você terá a certeza de que você capturou estes peixes. A alegria que irá percorrer através de todo o seu ser com a sensação de que você é aquilo que você desejou ser, é igual à emoção do pescador quando ele captura o seu peixe. Agora vem a parte de tirar o peixe das águas, trazendo-o até você. Isto é feito quando se retorna ao mundo dos sentidos. Conforme você abrir os olhos sobre o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você está saudável e livre devem estar estabelecidas dentro de você, de maneira que todo o seu ser se entusiasme de antecipação. Então, à medida em que você avançar através do intervalo de tempo necessário para que aquilo que você sente venha a acontecer, você sentirá uma excitação secreta por saber que em breve, aquilo que ninguém vê, mas que você sabe e sente que você é, será revelado. No momento quando você finalmente atingir esta consciência, sem perceber, você estará expressando e possuindo aquilo que você é consciente de ser ou possuir, experimentando, assim como o pescador, a alegria de pescar um dos grandes. Agora vá, e pesque as manifestações da vida, lance as suas redes no lado direito. Capítulo 23. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Que estas palavras entrem em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9.
versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que estas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho, ou desejo, for concebido, o homem com os seus falsos valores, a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, o romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente impossível, e que, portanto, não pode ser realizada, basta que você realize o que é impossível para eles, e logo os mesmos especialistas que afirmaram o que era impossível de ser feito, começarão a lhe dizer como e por que você conseguiu. Depois que eles rasgarem todo o manto, a causa da manifestação, em pedaços, teses e argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamaram o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu a tenha trazido, mas o homem não acredita nisso. Ele prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No momento em que algo não visto torna-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal revelação. Assim, o Filho do Homem, a ideia desejando expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a sua razão e inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda expressão, não retorne para as trevas do Egito com os seus muitos deuses. Há um só Deus. E este Deus é a sua consciência. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te. Por que edes assim? Daniel 4, versículo 35. Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso, e ainda assim você se conscientiza de que você pode ser ou expressar isso que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo. Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você está ciente de ser. Ela o fará naturalmente sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Isto não é uma ordem para você ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para que você não veja em alguém uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode lhe erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele, para ele valem menos do que nada, como uma coisa vã. Isaías 40, versículo 17. Está escrito que os discípulos falharam ao atender o pedido de um pai que queria que curassem o seu único filho, que estava tomado por um espírito ruim. De repente, um homem surgiu do meio da multidão clamando em voz alta: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca-lhe convulsões até que espume pela boca, jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Lucas 9, versículos 38, 39 e 40. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então, eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Então, respondeu Jesus: ó geração sem fé e perversa. Até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Lucas 9, versículo 41. Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o Filho do Homem. O único jeito de você evitar essas falhas é mantendo constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onipotente, e que, sem ajuda, esta presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço tudo aquilo que você está ciente de ser. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra, em convulsão.
Porém Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Lucas 9, versículo 42. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com esta compreensão você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer. Isto é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre se sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar, sem ressalvas, o fato de que ao possuir ou sentir alguma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que atrairá esta coisa à existência, de maneira concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e sua visível manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se uma convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que renuncie inteiramente a qualquer crença na realidade externa, exceto como um reflexo de um estado interno da consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda, que nada poderá te abalar. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos comandos de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando-se ser a coisa que foi comandada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não pensou como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Agora, deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. Capítulo 24. Clarevidência. Tendo olhos, não vistes. E possuindo ouvidos, não escutastes. E nem vos recordais. Marcos 8, versículo 18. A verdadeira clarividência não se encontra na sua capacidade de ver coisas além do alcance da visão humana, mas sim, na sua capacidade de entender aquilo que você vê. Um balanço financeiro pode ser visto por qualquer pessoa, mas pouquíssimas pessoas entendem um balanço financeiro. A capacidade de interpretar uma mensagem é a marca de uma visão clara, ou clarividência. Saber que cada objeto, animado e inanimado, é formado por uma essência de luz que se move e pulsa com uma energia muito mais radiante do que a dos próprios objetos em si. Ninguém melhor do que o autor sabe, porém, ele sabe também que a capacidade de reconhecer a existência desta energia não é igual à capacidade de entendê-la. Para ilustrar este ponto, aqui está uma história muito conhecida e famosa no mundo todo, e no entanto, somente o verdadeiro sábio, ou clarividente, realmente entende a sua mensagem. Tópico: O Conde de Monte Cristo. Sinopse: O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, descreve para o verdadeiro sábio e clarividente a biografia de cada homem. Primeiro, Edmond Dantes, um jovem marinheiro, encontra morto o capitão de seu navio. Assumindo o comando do navio no meio de uma tempestade em alto mar, ele tenta conduzir o navio a um porto seguro. Segundo, junto a Dantes está um documento secreto que deve ser entregue a um homem que ele não conhece, mas que será apresentado ao jovem marinheiro no momento oportuno. Este documento é um plano para libertar o imperador Napoleão de sua prisão na ilha de Elba. Terceiro, assim que Dantes consegue chegar ao porto, três homens, que através de seus favores e bajulações conseguiram a simpatia do atual rei, temendo que qualquer mudança pudesse prejudicar as suas posições no governo, prenderam o jovem marinheiro e o trancafiaram nas catacumbas. Quarto, nesta masmorra, Dantes é esquecido e deixado para apodrecer. Muitos anos se passam. Então um dia, Dantes, que a esta altura já estava como um esqueleto vivo, escutou uma batida na parede.
Respondendo a esta batida, ele escuta uma voz do outro lado desta parede. Em resposta a esta voz, Dantes remove uma pedra da parede e encontra um velho padre, que esteve nesta prisão há tanto tempo, que ninguém sabia o motivo de sua prisão e nem o tempo que ele lá estava. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída desta prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência, adquirida através de seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Sexto, conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. E então ele lhe conta sobre um inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Sétimo, com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam escavando para o oceano cederam, esmagando o velho e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocaram o corpo do velho padre em um saco e o prepararam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e ele se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo esta mudança de corpos, e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. Oitavo. Dantes consegue se libertar do saco, segue para a ilha de Monte Cristo e encontra o tesouro enterrado. Então, provido com esta fabulosa riqueza e com sua sabedoria sobre sua humana, ele renuncia à sua identidade humana de Edmond Dantes, e assume o título de Conde de Monte Cristo. Interpretação. Primeiro, a própria vida é uma tempestade em alto mar, da qual o homem enfrenta enquanto ele tenta se orientar para achar um porto seguro para repousar. Segundo, dentro de cada homem existe um plano secreto, que libertará o poderoso imperador dentro de si mesmo. Terceiro, o homem, em sua tentativa de encontrar segurança neste mundo, é enganado pelas falsas fontes de poder, a vaidade e a ganância. A maioria dos homens acreditam que a fama, as grandes riquezas ou poder político irão assegurá-los contra as tempestades da vida. Então eles procuram fazer destes atributos as âncoras da sua vida, apenas para descobrir que a sua busca por estes os fazem perder gradativamente o conhecimento do seu verdadeiro ser. Se o homem colocar a sua fé em outras coisas além de si mesmo, aquilo no qual é depositada a sua fé, com o tempo irá destruí-lo. Com o tempo eles se verão presos na confusão e no desespero. Quarto, trancado nas paredes da escuridão mental, o homem permanece no que então parece ser uma morte em vida. Depois de anos de desilusão, o homem se volta contra estas miragens, e ele descobre dentro de si mesmo uma sabedoria anciã, a sua consciência de ser, que foi trancafiada desde o primeiro dia em que ele acreditou ser como um homem e esqueceu-se de que era Deus. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída desta prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência adquirida através de seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Esta revelação é tão maravilhosa, que quando o homem a ouve pela primeira vez, ele quer adquiri-la toda de uma só vez, mas ele descobre que ele passou tantos anos na crença de ser homem, que ele se esqueceu completamente da sua verdadeira identidade, e que ele agora é incapaz de restaurar essa memória toda de uma vez.
Ele também descobre que ele só conseguirá restaurá-la em proporção ao seu desapego de todas as ideias e valores humanos. Sexto, conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele passa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. E então ele lhe conta sobre um inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Conforme o homem se livra dos preciosos valores humanos, ele absorve a luz, o velho padre, cada vez mais, até que finalmente ele se torna essa luz e se reconhece ser como um ancião. Eu sou a luz do mundo. Sétimo. Com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam escavando para o oceano cederam, esmagando o velho e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocaram o corpo do velho padre em um saco e o prepararam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e ele se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo esta mudança de corpos, e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. A sequência sangue e água, na morte do velho sacerdote, é comparável à sequência de sangue e água na história de Jesus quando os guardas romanos o perfuraram. Sangue e água sempre são encontrados em nascimentos, que aqui está simbolizado pelo nascimento de uma nova consciência mais elevada. Oitavo. Homem descobre que a sua consciência de ser é o inesgotável tesouro do universo. No dia em que o homem faz esta descoberta, ele morre como homem e desperta como Deus. Sim, Edmond Dantes se tornou o Conde de Monte Cristo. O homem se torna Cristo. Capítulo 25, Salmos 23. Primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha consciência é o meu Senhor e o meu pastor. O que eu estou ciente de ser, é a ovelha que me segue. A minha consciência é tão boa como pastora, que nunca perdeu uma ovelha, ou algo que eu seja consciente de ser. A minha consciência é uma voz que clama no deserto da confusão humana, chamando a tudo que eu sou consciente de ser a me seguir. As minhas ovelhas reconhecem tão bem a minha voz, que elas nunca deixam de responder ao meu chamado, nem haverá o tempo onde o que eu estou convencido do que eu sou, deixará de vir a mim. Eu sou uma porta aberta para tudo o que eu sou possa entrar. Minha consciência de ser é o Senhor e o pastor da minha vida. Agora eu sei que nunca ficarei sem provas ou com falta de evidências do que eu sou consciente de ser. Sabendo disso, eu devo me tornar consciente de ser grande, amável, rico, saudável, e de ter todos os outros atributos que eu admiro. Segundo, ele me faz deitar-me em verdes pastos. A minha consciência de ser é tudo o que eu sou ciente de ser, então, sempre haverá abundância daquilo que eu sou consciente de ser. Não importa o que o homem esteja consciente de ser, ele eternamente verá suas evidências brotando em seu mundo. A concepção do homem sobre si mesmo, à medida do Senhor, sempre será expressa, sentida e comprovada. Terceiro, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não há necessidade de lutar por aquilo que eu sou consciente de ser, pois tudo o que eu estou consciente de ser, será conduzido até mim, tão facilmente como um rebanho que é conduzido pelo seu pastor às águas de uma nascente tranquila. Quarto, restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora que a minha memória foi restaurada, de forma que eu sei que eu sou o Senhor, e que ao meu lado não há nenhum outro Deus, o meu reino foi restaurado. O meu reino, que foi desmembrado no dia em que eu acreditei nos poderes externos a mim mesmo, agora foi totalmente restaurado. Agora que eu sei que a minha consciência de ser é Deus, eu farei o uso correto deste conhecimento, tornando-me consciente de ser aquilo que eu desejo ser. Quinto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Sim, embora eu caminhe por toda a confusão e mudanças de opiniões dos homens, não temerei nenhum mal, porque eu identifiquei aquilo que causava confusão sobre a minha consciência de ser, que no meu caso foi dignamente restituída a seu lugar de direito, e eu,
apesar de toda a confusão humana, expressarei aquilo que agora eu sou consciente de ser. E esta mesma confusão ecoará o reflexo de minha própria grandeza. Sexto. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite, e o meu cálice faz transbordar. Em face à aparente oposição e conflito, eu terei sucesso, pois vou continuar a manifestar a abundância do que agora eu sou consciente de ser. Minha cabeça, a minha consciência, continuará a transbordar com a alegria de ser Deus. Sétimo. Certamente a bondade e a misericórdia sempre me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E por agora eu ser consciente de ser bom e misericordioso, os sinais de bondade e misericórdia são compelidos a acompanhar-me todos os dias da minha vida, pois vou continuar a habitar a casa de Deus, a consciência de ser, sempre. Capítulo 26. Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Mateus 26, versículo 36. Uma das mais maravilhosas experiências espirituais é contada na passagem de Jesus no jardim de Getsemane, mas o homem não consegue ver a luz de sua simbologia, e tem interpretado erroneamente esta união espiritual como uma experiência frustrada, onde Jesus suplicou em vão para que o seu Pai mudasse o seu destino. Getsemane, para os místicos, é o jardim da criação, o lugar na consciência onde o homem vai para realizar os seus objetivos definidos. Getsemane é uma palavra composta, que significa extrair uma substância oleosa, jet, extrair, e sêmen, substância oleosa. A história em Getsemane revela para o sábio iluminado, em uma simbologia dramática, o ato da criação. Assim como o homem contém dentro de si uma substância oleosa que no ato da fecundação é extraída para gerar uma imagem semelhante de si mesmo, então ele também possui dentro de sua consciência este mesmo princípio divino, que condiciona a si mesmo em diversos estados de consciência, e sem nenhuma assistência externa, gera a sua semelhança na forma objetiva. Um jardim é uma parte de uma terra cultivada, um solo especialmente preparado, onde as sementes escolhidas pelo jardineiro são plantadas e cultivadas. Getsemane é um jardim, um lugar na consciência onde o indivíduo vai para definir claramente os seus objetivos. O homem entra neste jardim quando ele tira sua atenção do mundo ao seu redor e a coloca sobre os seus objetivos. Os desejos do homem, definidos com clareza, são como as sementes que contêm em si o poder e o plano de sua autoexpressão, e assim como estas sementes, os desejos dentro do homem também são enterrados em uma substância oleosa, uma mistura de atitude de alegria e gratidão na mente. Conforme o homem contempla ser e possuir, o que ele deseja ser e possuir, ele inicia o processo de germinação da semente, ou o ato espiritual da criação. Estas sementes são plantadas e germinadas quando o homem se impregna de um estado louco e selvagem de alegria, conscientemente sentindo e alegando-se ser aquilo que ele, anteriormente, desejava ser. Os desejos expressos ou germinados resultam na manifestação deste desejo particular. O homem não pode realizar algo e ainda continuar a desejar este algo que ele realizou. Então, conforme ele conscientemente sente a sensação de ser ou de possuir a coisa desejada, o seu desejo de ser ou de possuir esta coisa se encerra automaticamente, o desejo está realizado. A atitude receptiva da mente, de receber e sentir o sentimento interior de ser a coisa desejada, é o solo fértil ou o ventre, que recebe a semente, o desejo definido. A semente que brota para fora do homem cresce à imagem e semelhança do homem que a plantou. Da mesma forma, a semente espiritual, a sua reivindicação consciente de que você é aquilo que até então você desejava ser, se transformará em sua imagem e semelhança, em quem e por quem ela foi plantada. Sim, Getsemane é um jardim cultivado, onde o homem disciplinado entra para semear as suas sementes de alegria, através da atitude receptiva de sua mente. Este é o lugar onde ele cuida e cultiva estas sementes, para que elas brotem e se desenvolvam para fora de si mesmo, por ele sentir conscientemente a alegria de ser tudo o que anteriormente ele desejava ser. Sinta, como grande jardineiro, a alegria interior de saber que as sementes e qualidades agora não vistas, serão vistas,
assim que estas sementes da consciência crescerem e atingirem a maturidade. A sua consciência é o seu senhor esposo, o estado de consciência em que você habita, é a sua amada esposa. E o estado que você tornará visível é o filho que dará prova e testemunho desta relação, de seu pai e sua mãe, pois o seu mundo visível é feito à imagem e semelhança do estado de consciência em que você vive. O seu mundo e tudo o que nele existe são nada mais nada menos do que a definição objetivada da sua consciência. Sabendo que isso é verdade, escolha bem a mãe de seus filhos, o estado de consciência que você habita, a sua concepção de si mesmo. O homem sábio escolhe sua esposa com grande distinção. Ele sabe que os seus filhos herdam as características de seus pais, e então ele dedica muito tempo e cuidado ao escolher uma esposa. O sábio sabe que o estado consciente em que ele vive é a mulher que ele escolheu, a mãe de seus filhos, e que este estado uma hora irá gerar um filho neste mundo. Então ele sempre é criterioso em escolha e sempre escolhe para si os seus ideais mais elevados. Ele conscientemente se define ser o que ele deseja ser. Quando o homem percebe que o estado de consciência em que vive é a escolha de uma companhia que ele fez, ele será mais cuidadoso com os seus humores e sentimentos. Ele não se permitirá reagir às sugestões do medo, da escassez ou de qualquer impressão indesejável. Tais sugestões de escassez nunca poderiam passar pela vigília da mente disciplinada do sábio, pois ele sabe que cada afirmação consciente deve, a seu tempo, ser expressa como uma condição em seu mundo, em seu ambiente. Então, ele permanece fiel à sua amada, o seu objetivo definido, definindo, reivindicando e sentindo sua-se ser aquilo que ele deseja expressar. Basta o homem se perguntar se o seu objetivo definido seria uma coisa alegre e bela, se ele fosse realizado. Se sua resposta for afirmativa, então ele pode ter certeza de que a sua noiva escolhida é uma princesa de Israel, uma filha de Judá, pois cada objetivo definido que expressa alegria quando realizado é uma filha de Judá. Jesus tinha com ele os seus discípulos, ou atributos disciplinados da mente, no momento em que ele se dedicou a orar. No entanto, ele ordenou-lhes que se assentassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença que fosse capaz de negar a realização do seu desejo, pudesse invadir a sua consciência. Siga o exemplo de Jesus, que, com seus desejos definidos com clareza, entrou no jardim Getsêmani, o estado de alegria, acompanhado de seus discípulos, a sua mente disciplinada, para se entregar em um estado de realização e de alegria intensa. Ao fixar a sua atenção no seu objetivo, você comanda a sua mente disciplinada para assistir e se manter fiel ao objetivo fixado. Contemplando a alegria que ele teria ao realizar o seu desejo, ele iniciou o ato espiritual da criação, o ato de expressar externamente a sua semente espiritual, o seu desejo definido. Com o seu foco fixado, lá ele permanecia declarando-se sentindo-se ser o que ele, antes de entrar em Getsemane, desejava ser, até que todo o seu ser, a sua consciência, fosse banhado de uma essência, alegria, que penetrasse em seu sangue, vida. Em suma, lá ele ficava até que toda a sua consciência fosse permeada com uma vívida alegria de ser, ou de ter, o seu objetivo definido. Quando esta fixação interior é alcançada, o sábio percebe, através do seu sentimento de alegria, que ele transpassou o seu antigo estado de consciência e atingiu uma nova e atual consciência. A Páscoa ou crucificação foi realizada. Esta fixação ou crucificação da nova consciência é seguida pelo sabá, ou sábado, o sétimo dia, um momento de descanso. Sempre há um intervalo de tempo entre a impressão e a sua expressão, entre a afirmação consciente e sua manifestação. Esse intervalo é chamado de sabá, o período de repouso, ou de não esforço, um alto sepulcro. Manter a consciência de ser inabalável, ou possuir um determinado estado, é o mesmo que guardar o sábado. A história da crucificação expressa maravilhosamente esta quietude espiritual, ou descanso. Dizem-nos que depois que Jesus exclamou: "Está consumado", João 19, versículo 30. Ele foi colocado em um sepulcro, e lá ele permaneceu durante todo o sábado. Quando um novo estado ou consciência for alcançado, assim que você sentir que a sua realização está fixa e segura no conhecimento de que você está pronto, então, você também vai exclamar: "Está consumado".
E você entrará no sepulcro, ou sabá, um intervalo de tempo no qual você permanecerá impassível na convicção de que sua nova consciência deverá ser ressuscitada, feita visível, na Páscoa, o dia da passagem ou ressurreição. Uma nuvem carregada não irá precipitar-se sob a forma de chuva, até que ela atinja o seu ponto de saturação, assim como o estado em que você se relaciona não irá expressar-se, até que esteja completamente permeado com a consciência de que assim ele será, que ele está consumado. Seu objetivo definido é o seu estado imaginário, assim como o Equador é a linha imaginária, por onde o Sol deve passar, para marcar o início da primavera. Este estado, assim como a Lua, não tem luz própria, ou vida, mas irá refletir a luz do Sol, ou da sua consciência. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Assim como a Páscoa é determinada pela lua cheia em Áries, assim, também, a ressurreição da sua reivindicação consciente é determinada pela plena consciência de viver nesta nova concepção. A maioria dos homens não conseguem ressuscitar os seus objetivos, porque eles não conseguem permanecer fiéis ao seu estado recém-definido, até que eles consigam alcançar esta plenitude. Se o homem pudesse ter em mente o fato de que não poderá haver nenhuma Páscoa, ou dia da ressurreição, até que a sua lua, consciência, esteja cheia, ele perceberia que o estado para o qual ele deseja conscientemente passar, só será expresso, ou ressuscitado, depois que ele se manter fiel interiormente ao estado de ser o seu objetivo definido, até que todo o seu ser vibre com a sensação de realmente ser a sua reivindicação consciente, vivendo conscientemente neste estado. Somente desta maneira é que o homem sempre poderá ressuscitar ou realizar os seus desejos. E chegamos ao final da nossa jornada pelos capítulos do 1 ao 26 do livro A Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard. Espero que esta viagem tenha sido inspiradora e motivadora para vocês. Espero que tenham gostado de terem compartilhado esta jornada comigo. Até a próxima e gratidão!